tem mais outras coisas. Eu posso também, de repente, optar por criar uma outra função, que não só a função soma. E para isso tem um botãozinho que aparece ao lado do botão soma, chamado assistente de funções. Observa comigo aqui, ao lado do botão soma, existe o botão assistente de funções. Esse Fzinho com X aí, ó, assistente de funções. Esse comando permite exibir uma caixa de diálogo com as 300 e tantas funções pré-definidas que existem dentro do BR Office Calc e que tu pode escolher qualquer uma delas para inserir direto aí na planilha. Então, como é que tu faria isso? Acompanha comigo. Tu vai clicar no botão assistente de funções, vamos fazer isso comigo agora. Vamos clicar ali no botão assistente de funções uma vez. Ele vai exibir a caixa de diálogo mostrando as diversas funções que existem. Está ali a caixa de diálogo assistente de funções. E aqui tu vai observar que aparece uma lista com as diversas funções que existem dentro do Calc. Tu poderia escolher uma dessas funções, como por exemplo a função ABS, e aí pedir para inserir essa função. A função ABS é aquela que retorna o valor absoluto de um número. Aí tu digita ali, ó, -3 e dá OK, e o resultado, vamos botar aqui a função, desculpa, ABS, só para mostrar na prática a função ABS. Se tu fizer essa função ABS -3, que é o que sugere quando tu clica e pede automaticamente, dá Enter, mostra 3, porque a função ABS é aquela que retorna o valor absoluto de um número. Então, valor absoluto é o valor sem sinal. Então, tu vê que tu tem botão para fazer uso da função soma, mas também tem botão, que é o assistente de funções, que permite tu escolher qualquer uma das diversas funções pré-definidas que existem aí dentro do Calc, né? Outra coisa interessante é fazer uso da caixa de nome. A caixa de nome aqui do Calc, observa ali onde é que é a caixa de nome, ali onde está descrito A3, ó. Quando eu clico na célula 1, lá em cima na caixa de nome aparece a 1. Quando eu clico na célula B1, aparece na caixa de nome B1. Se eu selecionar essas duas células, ele me mostra que eu tenho de A1 até B1 selecionado na caixa de nome. Mas uma coisa interessante em relação ao uso da caixa de nome é o usuário selecionar algumas células. Então, por exemplo, eu vou selecionar essas 3 células. E com essas 3 células selecionadas, eu posso clicar na caixa de nome para dar um nome para essas 3 células selecionadas, para esse intervalo. Porque através da caixa de nome, tu pode dar nome para as células selecionadas, nome aos intervalos, e depois tu pode usar esses nomes dentro das fórmulas e das funções. Vamos fazer um exemplo prático, então. Eu selecionei essas 3 células e cliquei na caixa de nome. E ali na caixa de nome, eu vou digitar o nome aula, e vou pressionar Enter. Agora, este intervalo, estas 3 células selecionadas, recebem o nome aula. Isso quer dizer que agora eu posso usar dentro de uma fórmula e uma função o nome aula, que ele vai entender que são essas 3 células. Por exemplo, eu quero somar essas 3 células com a função soma. Então, em vez de usar igual, soma, abre parênteses, A1, 2 pontos, C1, eu vou usar igual, soma, aula. Vamos ver se dá certo? Acompanha comigo aqui na prática, ó. Eu vou clicar aqui nessa célula e vou digitar igual, soma, abre parênteses, aula, fecha parênteses. Não usei ali o intervalo, uma referência a 1, 2 pontos, B1, C1, não. Eu só usei igual, soma, aula. Vamos ver se vai funcionar? Observa ali, ó. Vou pressionar Enter e apareceu o resultado 12, que é justamente o resultado da soma de 2 mais 7 mais 3. Por quê? Porque eu pedi igual, soma, aula. Então quer dizer que eu posso dar nome aos intervalos e células e depois usar esses nomes dentro das fórmulas e das funções em substituição às referências de célula. Isso nós chamamos de intervalos nomeados, que é a capacidade de dar nome aos intervalos e usar esses nomes dentro das fórmulas e funções. Esse é um recurso bem interessante que nós temos aí dentro do nosso BR Office Calc, certo? Então temos a caixa de nome para dar nome aos intervalos.